Olá, gente, boa noite. Agradeço novamente a oportunidade de falar com vocês. Meu nome é João, para dividir minhas experiências. Estou aqui falando sobre os símbolos dos portais de Atlântis. Nós já estamos no número 14, né? E estamos já nos dois colunas, nós estamos quase no finalzinho. Faltam apenas 3 para chegarmos no final dos símbolos dos portais de Atlântis. Então, o símbolo fala no número 14 é: quando uma porta se abrir, entre. Quando ela estiver para fechar, saia. Como eu disse para vocês, os símbolos dos portais de Atlântis são códigos de energias. E então é da espiritualidade para cá para o material. Acontece primeiro lá e depois vem aqui. Então, como nós vamos falar de portas, eu vou ter que novamente dar uma explicada, recapitulada no símbolo dos portais de Atlântis. Então, como eu disse, os símbolos dos portais de Atlântis são códigos de energias, né? Que precisam, à medida que eles estão sendo falados, que eles estão sendo abertos. Então, se eles estão sendo abertos, eles estão liberando energias e trazendo coisas para a realidade, né? Eles estão trazendo coisas para a realidade. Aqueles que estão ouvindo, de alguma forma, têm as suas vidas mudadas. Não tem como fugir disso. Então, na espiritualidade, o mundo tem as suas leis, a espiritualidade também tem as suas leis. É fato. Se você pensar que as leis do mundo e as leis espirituais são as mesmas, você está enganado. São semelhantes, mas são diferenciadas. Se você pensar que o mundo espiritual não tem leis, você está redondamente enganado. Você é um estúpido. Tudo que acontece no mundo espiritual, há um governo, todas as coisas nesse mundo são governadas pelas leis espirituais. Essas leis espirituais abrangem as leis físicas. As leis físicas são sombras das leis espirituais. Então, uma coisa é simplesmente, por exemplo, um mandamento muito simples, muito fácil de ser cumprido, porque ele não se resume. Só gente, não matarás, pronto. No mundo físico só pode matar, ou só cometeu o crime de matar quem realmente matou um ser humano, né? Em termos de um humano para outro, né? Matou, se o corpo está sem vida, matou. Se não matou, foi um atentado, né? É assim que baseia as leis humanas. No mundo espiritual não é assim. Uma lei, ela tem várias ramificações. Ela abrange muitas áreas. Então, quando uma pessoa ela se reconecta com ela se conecta, né? Não se reconecta. Se reconecta é quando ela se torna um com a espiritualidade. Quando ela se conecta com a espiritualidade, ela acaba liberando as energias para a vida dela. Se ela está ligada com a espiritualidade de alguma forma, e de alguma forma ela está violando essas leis espirituais, ela vai ser punida. Não existe, é tolo aquele pensar que está se envolvendo com a espiritualidade, que está se envolvendo com o ser espiritual e está usando e não está totalmente centralizado isso tudo que está sendo impune, não passa. Então, a primeira coisa que antes de explicar tudo isso, eu quero deixar isso claro. A espiritualidade são códigos de energia, né? Toda energia, os símbolos atlânticos são códigos de energias. Esses códigos de energia liberam portas, ele abre portas, abre portais. Esses portais são abertos, cada um de acordo com o seu símbolo. Por isso que às vezes eu demoro para falar de um determinado símbolo. Por quê? Porque existe uma porta espiritual aberta. Existem coisas aqui acontecendo. E eu tenho que deixar que essas coisas aconteçam. E que essas coisas tomem as dimensões, as proporções que elas precisam ser tomadas. Quando eu vejo que ela alcançou as suas dimensões esperadas,
Aí agora eu falo sobre outro portal. Eu abro outro código. Mas senão eu tenho que continuar esperando até que isso aconteça. Então, os códigos dos portais atlantes abrem portais de energia. Por isso que eu digo a vocês sempre. Eu digo, se vocês querem, não adianta, eu tô avisando sempre. Não adianta você querer pegar apenas um símbolo porque você acha que é bom, que vai trazer algum tipo de benefício, e você não pegar os outros. Você vai sofrer as consequências de tudo. Mexer com coisas espirituais requer cuidados. Você não pode simplesmente, quando você atrela a sua vida a um ser espiritual, quando você faz uma aliança espiritual, eu vou explicar isso para vocês. Antigamente, quando os homens, antigamente, quando eu digo antigamente, isso eu digo há muitos séculos atrás, porque já faz muitos séculos que os homens perderam as suas honras. Mas no tempo que os homens tinham honras, e que eles firmavam as coisas por meio de palavras, selavam as palavras, faziam alianças, um ficava responsável pelo outro. Se um desses violasse, havia de morrer. Tinha que ser punido com morte, porque uma aliança não podia ser quebrada. Alianças espirituais são assim. Alianças espirituais, elas têm consequências. Se você é meu amigo, se eu sou seu amigo espiritual, eu estou aprendendo coisas de você. Se eu não for sincera com você, se eu de alguma forma eu te agredir, de alguma forma eu te maltratar, eu vou ser punida severamente. Por quê? Porque eu estou recebendo de você uma coisa espiritual e você não está agindo da mesma forma comigo. Então você, pelas leis espirituais, você é considerado um traidor. E traidores são punidos, porque você está se alimentando da minha mão. Se eu estou trazendo uma coisa espiritual para você, e você está se alimentando, ela está dando fruto na sua vida. Você está, eu estou trazendo força para você, luz para sua vida. Se você agir de má fé comigo, você vai ser punido. Não é eu que estou dizendo, são as leis espirituais. Da mesma forma, sou eu. Quando eu violei as leis que haviam sobre mim, quando eles me puniram da forma mais dolorosa que eu tinha, que existia em mim, porque eu já havia sofrido tudo que eu podia sofrer quando eu estava nas mãos dos reptilianos. Tudo que um ser humano pode sofrer, tudo que um ser humano você pode imaginar, as piores coisas, as coisas mais baixas, mais dolorosas, eu sofri nas mãos dele. Então, de mim não tinha como eles me punirem, porque eu já havia sido punida pelos reptilianos quando meu pai pecou. Eu já falei isso pra vocês. Eu falei isso no vídeo pra vocês. Meu pai cometeu um crime espiritual. Primeiro espiritual, porque ele tinha espiritualidade. Ele tinha visão espiritual. Meu pai é um homem forte. Eu me falo sobre isso. Minha mãe era uma mulher que tinha. No tempo meu pai era vivo. Meu pai, minha mãe, eles eram espirituais. E eles tinham. Então, quando meu pai era vivo, meu pai, por ser uma energia oposta, ele despertava a espiritualidade da minha mãe. E minha mãe despertava a espiritualidade dele. Quando meu pai morreu, a espiritualidade da minha mãe ficou bloqueada. Hoje ela não é mais a mesma mulher que ela era antes. Por isso que eu digo, no tempo que meu pai era vivo. Então, minha mãe era uma mulher que tinha muito poder na boca. Ela tinha muito poder na língua. A língua dela era capaz de dar vida e capaz de trazer a morte. Mas geralmente ela só usava para o mal, nunca usava para o bem. Já tá. Meu pai era um homem que tinha muita força. Olha, meu pai era um homem tão forte
que ele matou um porco uma vez, com um único soco na cabeça. Um porco grande. Você consegue se imaginar aquele porco. Vocês já viram um porco grande? Esse porco bem grande. Meu pai matou. Uma vez, uma das vacas do meu avô ficou fraca e caiu no meio do pasto. E 4 homens não conseguiam levantar a vaca. Meu avô, meu tio, filho dele, e 2 trabalhadores não conseguiam levantar a vaca. Meu pai disse, se vocês lançar homem, meu pai dizia que lá não existia homem. Aqui em Ceará não existia homem. Ele disse, vocês são lá homem, levanta essa vaca sozinha. Ninguém acreditou, todo mundo deu risada. Nós 4 homens, não estamos conseguindo levantar essa vaca, você vai conseguir levantar? E ele se abaixou, colocou as mãos na barriga da vaca e usou a força dele e ergueu a vaca com a força dele. Ele fez um esforço tão grande, físico e espiritual, que após a vaca ter levantado e ter dado os passos, ele caiu duro. Ele desmaiou, literalmente ele desmaiou. Então meu pai é um homem que tinha muita força. Isso é só uma das poucas coisas que meu pai fez assim, que assim, geralmente são coisas sobre-humanas. Meu pai tinha uma força sobre-humana. E é por causa dessas coisas que ele sempre dizia. Esse ano só tem 3 homens. Então meu pai tinha muita força. E minha mãe tinha muito poder. Então, eles estavam ligados espiritualmente. Quando meu pai cometeu um crime espiritual, porque ele tinha espiritualidade, ele conhecia a espiritualidade, estava ligado lá em cima. Mas ele cometeu um crime aqui na Terra. Um crime que socou a espiritualidade teve que ir punido. Teve que ir punido. E a espiritualidade veio cobrar. E foi o que eles fizeram. O mal veio cobrar. Porque não é o bem que cobra, é o mal. Quando uma pessoa erra, quem vem pedir as contas é o mal. Não é o bem. Então, o mal veio pedir as contas. Mas não queria a vida dele. Só queria a mim. E por 20 anos, eu estive nas mãos dele. Aí eu volto ao princípio daquilo que eu disse, né? Que eu tinha de sofrer tudo que um ser humano podia ter passado. De admiração, de privação, de dor, de sofrimento. Eu passei na mão deles durante 20 anos. Então no dia em que eu errei, quando o bem me disse que eu tinha que voltar para a segurança, e eu relutei durante muitos anos. Mas trabalhei. Mas quando voltei, literalmente, e havia coisas que eu achava que ia acontecer e meramente não aconteceu. E eu fiquei muito furiosa. E eu resolvi abandonar tudo. Eu surtei. Às vezes me puniram. Mas eles não podiam me punir a mim. Porque não havia mais áreas em mim para ser atingida. Então o que eles usaram? Meus filhos. A dor maior que eu passei nesse período que eu fiquei. Eles só fizeram uma única coisa. Uma única coisa eles fizeram. Porque eles sabiam que no momento em que isso acontecesse, e eles me avisaram que isso ia acontecer, mas eu já havia dado. Já estava de cabeça virada. Não tinha mais como voltar atrás. Já era uma sentença. Então eles só me puniram com uma única falta. Uma única coisa que eles fizeram. Para que eu abrisse os meus olhos. Para que eu me arrependesse e voltasse a fazer. Ali haveria consequências, claro. Foi tocar nos meus filhos. Quando eu voltei de Aracaju pra cá, com os meus filhos, depois de eu ter me separado e ter entrado em divórcio religioso, meus filhos, até esse período, meus filhos nunca tinham
ficar um único dia separados. Nunca. Meus filhos sempre foram muito unidos. E quando eu precisava viajar pra algum lugar, eu viajava com eles. Eu nunca viajei sozinha. E então, se alguém se separava nesse momento, era eu. Eles me gostavam de domingo, eles diziam: vocês, por favor, sumam de casa, me deixem pelo menos metade do dia sozinha. Eu preciso me reconectar comigo mesmo. Então, por favor, eu quero ficar sozinha no domingo. Então, domingo, todo mundo sai de casa. Meu ex-marido saía de casa com os meninos, ia pro parque, geralmente pro parque da cidade. Ou então, pra casa da avó. Ou então ele ia pra algum lugar assim, pra visitar algum amigo. Mas ele me deixava sempre amanhã sozinha em casa, porque sabia que eu precisava ficar sozinha. Eu já passava a semana toda em função deles. O domingo, o sábado, eu era um período, era um período para estar com a comunidade judaica. Então, o domingo eu precisava, domingo pra mim, ao menos um período. E eu precisava do período da manhã. Então, eu ficava sozinha. Então, meus filhos nunca ficaram sozinhos. Quando eu voltei para assistir as danças, e meu ex-marido queria a todo custo voltar, e ele tentou várias vezes, a forma que ele achou pra me atingir, e não foi justamente porque ele fez isso, que já pode, se fosse para me atingir, poderia ter me atingido de todas as formas, mas é porque havia uma permissão espiritual e ele conseguia fazer isso. Então ele tentou sequestrar os meninos da escola e da casa da minha mãe. Então várias vezes na casa da escola não conseguiu. E uma hora ele foi visitar os meninos na casa da minha mãe facilitou. Ele acabou levando um dos garotos. Um único, porque quando ele pegou um, jogou dentro do carro, os outros dois correram. E ele pegou o do meio, o Azaf, e levou com ele. E o menino ficou 8 meses longe dos irmãos. Então esse período foi muito difícil pra mim. Foi um castigo que eles usaram pra me punir, pra me fazer lembrar, pra me reconectar comigo mesmo. Porque não tinha, de mim mesmo não tinha mais como eu sofrer de alguma outra forma. Eu já tinha sofrido de tudo quando eu paguei pelos erros do meu pai, né? Quando eu fiquei em poder dos sentimentos. Eu já sofrido tudo que um ser humano já sofri. Mas então não tinha mais área dentro de mim. Então eles usaram para que eu me voltasse. Eles permitiram que meus filhos fossem separados, coisa que eu nunca aceitaria uma coisa dessa, nunca faria uma coisa dessa. Então eles usaram isso. Meu filho ficou 8 meses com o pai, e quando voltou transtornado, porque ele se sentiu ele chegou destruído. Por um ano, eu passei um ano tratando ele psicologicamente, levando para psicólogo, dando remédio para ele, porque ele tinha acesso de raiva, ele acordava no meio da noite vomitando. Ele olhava pra mim e sentia muita raiva, porque dizia que eu tinha abandonado, que eu nunca fui buscar ele. Mas a gente estava lutando a justiça pela guarda, e tanto ele tinha guarda como eu tinha. Então até que a justiça decidisse, eu não podia tomar dele e nem podia tomar os outros meninos. Então ficou dividido. E quando esse período foi servindo para que eu me despertasse totalmente, mas embora muitas vezes eu não tinha força, ainda relutava, que ainda tinha raiva, porque tudo isso estava passando, mas eu sabia que aquilo dali era culpa minha, e eu precisava de uma reparação. E foi uma segura de um ano. Passou 8 meses, né, com o pai, depois de um ano eu passei tratando ele, e foi o período que eu já estava saindo, já estava me reconectando espiritualmente, e as coisas voltaram ao normal. Meu filho hoje passou um período doido, passou um período muito perturbado. Ele tinha acesso de raiva, ele tinha ataque de raiva, ele quebrava as coisas dentro de casa, ele brigava do nada, ele chorava do nada, ele vomitava do nada. Então, hoje se você olhar para os outros, você sabe que você pensa assim, nossa, é o mais adorizado. É o mais adorizado. Quer dizer, ele parece doido, mas ele se tornou mais adorizado. Então, assim, ele é o mais centrado, o mais inteligente. Não que os outros não sejam, os outros são muito inteligentes, todos eles têm uma inteligência, um dom, olha, todos eles têm um dom, uma coisa, nunca ninguém mas ele, como eu, tem o mesmo dom que eu tenho, espiritual. Ele gosta de desenhar, gosta de ele tem um chamado mais
mais nivelado com o meio. O outro é mais dado a conexão, o WhatsApp é mais dado a tecnologia. Então ninguém nunca ensinou nada. Ele com 3 anos de idade já sabia mexer em todos os aparelhos eletrônicos aqui de casa. Da casa ele sabia mexer em tudo. Ele aprendeu tudo sozinho. Então ele tem um dom para tecnologia. Já o mais novo, ele tem um dom de oratória, um dom de hermenêutica. Ele tem um dom para falar com as pessoas, de lidar com as pessoas. Ele tem esse chamado. Então, um tem um dom mais, uma ligação para o espiritual, o outro tem um dom mais para a tecnologia e o outro tem uma ligação mais direta com os humanos. Então, cada um tem um dom. Né? Um dom que a gente vê que não é um dom humano. É um dom divino. Né? Como eu já disse, meus filhos não são só filhos humanos, eles são híbridos. Né? Eles têm, né, todo um histórico, um histórico alienígena. Então, cadê isso assim? Então, esse foi o meio, coisas que eles encontraram pra me atingir. E ao mesmo tempo, quando eu me reconectei de novo com eles, eles restabeleceram tudo novamente. E melhor do que o que era antes. Melhor do que o que era antes. Então, o número 14, que fala que se a porta estiver aberta, entre, se a porta estiver fechada, se a porta estiver para fechar, saia. Isso está falando de coisas espirituais, gente. De você abrir os seus olhos. Não, mas não adianta. Mas como é que você vai ver portas espirituais abertas e portas espirituais que estão para fechar, se você não entender que os códigos, que tudo no universo é energia, que é vibração de frequência. Tudo é energia, gente, tudo é energia. Se vocês não estiverem aptos para discernir entre energia boa e energia ruim, as duas energias andam juntas. Né? Quando a energia está boa, a energia negativa está baixa, está invisível, não é invisível. Se a energia ruim estiver alta, a energia boa está de forma invisível, mas está ali. Mas a energia que está sendo usada é a só que está em alta. A outra que está em negativa não está sendo usada. Então, se você não entender que tudo isso é energia, e que se existe, que essa energia no mundo físico, no mundo espiritual, tem consequências físicas e consequências espirituais diferentes, e que se você não entender que coisas que a gente faz no mundo material requer punições, muitas vezes os seres humanos que fazem coisas aqui nesse mundo não são punidos, é verdade, não são punidos. Mas a espiritualidade, mas se ele não foi punido nesse mundo, se não houve punição para ele aqui, que você viu, mas de alguma forma ele vai ser punido fisicamente. Talvez não seja nessa vida, mas em outra vida. Isso pode ser guardado. Mas no mundo espiritual, se você viola, você pode acreditar que você vai ser punido. Tudo no mundo espiritual tem consequências. Um ato de bondade tem uma consequência. Um ato de amor tem uma consequência. Um ato de libertação tem uma consequência. E uma violação também tem. Mas toda coisa espiritual pode ser restaurada. Todo equilíbrio pode ser restaurado através da reparação. Por isso que está dizendo, uma porta estiver aberta, entre. Se a porta espiritual estiver fechada, se estiver para fechar, saia. Se você é punido com uma única coisa, que bom que você é punido com uma única coisa.
você está sendo analisado. Está sendo convidado a analisar esses atos e a retornar do caminho. Do seu caminho. Todo ser humano sabe qual é o seu caminho. Não adianta. Todo ser humano sabe. As portas espirituais são abertas com códigos de energia. Quando o código é aberto, as portas são abertas. O que abre os portais na vida da gente é o conhecimento. Quando eu lanço para você um conhecimento, a proposta está sendo aberta para você. Quando eu lanço uma repreensão para você, uma porta está para fechar. Então, se eu te enviar um conhecimento agora, uma porta vai estar sendo aberta para você. É um convite para entrar. Mas se eu efetuar um julgamento, uma repreensão, uma porta vai se fechar. O homem eu ainda vou falar sobre isso, sobre quantos bloqueios podem existir dentro do ser humano. Quantos bloqueios no corpo físico do homem podem ser fechados. Quantas coisas podem ser, quantos pontos podem ser bloqueados e quantos pontos podem ser desbloqueados. Quando o conhecimento entra dentro de você, alguns desses pontos, e esse conhecimento se torna energia, alguns desses pontos são desbloqueados. Mas se você cometer uma falta, tecnicamente, outros pontos ligados com aquele ato serão bloqueados. É por isso que tem ser humanos que você é completamente um idiota. Aqui dali é um asno. É porque todos os pontos dele está bloqueado. Não existe nenhum único ponto desbloqueado. Todos aqueles pontos. Então o ser humano não pensa. Ele só tem instinto como um animal. Não há espiritualidade nele. A mente dele não se abre para a espiritualidade. Porque todos os pontos dele estão desbloqueados. Estão bloqueados. Quando portas espirituais são abertas, essas portas trazem consigo energia. E essas energias entram em conexão com a gente e desbloqueiam. Mas se a gente cometer um ato errado, pontos em relação a isso serão bloqueados. Espiritualidade é coisa séria.
Eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante. É, que se você é puro, o conhecimento será uma luz para você. Se você é forte, o conhecimento será uma arma. Se você for santo, o conhecimento será uma religião para você. Se você for sábio, todo conhecimento regulará a sua vida. E será a sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. São duas coisas bem diferentes. Mas à medida em que o conhecimento é colocado em prática, ele se transforma em sabedoria. Ele alcança a iluminação. Mas se você obtém o conhecimento e não age de forma pura, você age de forma fraca, você age de forma profana e você age como um tolo. Esse conhecimento se lhe tornará em uma desgraça. E a gente sabe que desgraça é uma coisa muito expansiva, né? Ela começa daqui de cima, do lado da cabeça do homem, e vai descendo até... Não existe fim. Onde ela puder ir. Ela é como água. Ela sai assim e vai levando. Ela vai levando tudo. Se você recebe o conhecimento e você não age de maneira pura, não age de maneira forte, não age de maneira santa, não age de maneira sábia, esse conhecimento será uma desgraça. Destruirá você completo. Conhecimentos espirituais é uma grande responsabilidade. Traz grandes responsabilidades. Por isso que a visão desse princípio, gente, não se pega só no símbolo. Você tem que colocar todos em prática. Você pensa que eu não sou testada? Eu já fui testada muito antes. E eu sou testada de novo. Não tô pra falar o que eu falo. Foi a minha força negativa. Por isso que eu digo, eu amo a mulher que me tornei, eu lutei por ser ela. Existe duas diferentes de mim. A boa e a ruim. A minha energia boa e a minha energia ruim. E elas lutam. Gente, eu tenho energia. Eu tenho 35 anos, eu sou jovem. Eu pareço ter menos idade que o que eu tenho. Eu sou sempre digo. Eu sou a mais velha das minhas irmãs. Dos meus irmãos. Meu irmão também. Meu irmão mais novo do que eu. A mais velha em casa. Outras pessoas dizem que eu sou mais nova que minhas irmãs. A mais nova tem 21 anos. E as pessoas ainda dizem pra mim que eu ainda pareço mais jovem do que a minha irmã de 21. E eu tenho 35. E eu tenho muita energia.
Viver uma vida casta é muito difícil para mim. Eu tenho muita saúde. Eu sempre tive muita saúde desde criança. E às vezes em que fiquei doente, justamente por causa do desequilíbrio da minha energia. Minha energia subia demais e se concentrava de um lado do meu corpo. E até eu aprendi a manipular isso, que eu sofri bastante. Então, pra mim ter uma vida casta, pra mim estar sozinha, não ter um namorado, ou não estar casada, é muito difícil. Você não pensa que é fácil. Não pense que a pessoa que tem dons espirituais não corre a tentação de querer usar ele para o seu benefício. Eu passo por isso todos os dias, sabe? De querer usar os meus dons para o meu benefício. Mas isso não é certo. Por que que eu passo por esses sacrifícios? Porque eu conheço as consequências de tudo isso. Ter conhecimento é uma grande responsabilidade. Ter dons é uma grande responsabilidade. Eu não posso usar para o mal, para o meu benefício. Eu tenho que usar ele quando eu perceber que existe um momento para usar ele. Quando a necessidade pedir. Se não pedir, eu não posso usá-lo. Haverá punições para mim. Jesus disse a vocês que desde criança havia lei sobre mim. Havia lei sobre mim. Não deveria cortar meu cabelo. Eu adoro cabelo curto. Quando eu vejo cabelos curtos, assim, bem estilizados, eu adoro. Às vezes eu até me imagino de vez em quando, nossa, meu cabelo é estilizado. Já contei algumas vezes quando eu tava rebelde. Mas eu não vou fazer isso.